força, você pode vencer. Olá, preciosos e preciosas! Vamos dar início a mais um episódio de Deus para Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. Hoje estou aqui para honrar uma amiga muito especial, uma convidada muito especial. Mas antes de eu te apresentar, quero honrar os meus apoiadores. A loja que me veste é a Tiel Story. Esses acessórios vêm da Elo 21 Semijoias. Essa maquiagem e esse cabelo é o meu maquiador oficial, Lucas Almeida. E esses cílios sempre tão alinhados a minha amiga Amanda Freitas. Que Deus continue prosperando na vida de vocês. Quero agora convidar para se apresentar ela, que vem me acompanhando em todos os episódios de Deus para Superar, porém nos bastidores. Ela, Niquele de Jesus. Te apresenta. Ei, gente, me chamo de Niquele de Jesus, mas o pessoal me conhece como Nick. Sou social media e story maker do Deus para Superar e hoje vocês vão conhecer como que afundamos Deus para Superar. Gente, vocês vêm acompanhando a nossa história aqui. Eu sempre prezo muito, né, por honrar a vida das pessoas que passam por Deus para superar, que apoia a gente. Sim. Né? Então, eu sempre estou aqui divulgando as pessoas, divulgando as empresas, né? E eu me dei conta que a Nick, né, ela tá sempre comigo. E até então, de vez em quando ela aparece, até então na nossa abertura, no nosso encerramento, né, da gravação, aparece ali a logo dela, a marca dela. Eu divulgo para as minhas amigas, né, o trabalho lindo que ela vem desempenhando no Deus para Superar. E não seria diferente, né, a gente encerrar essa etapa. 1 ano de podcast, né? 1 ano de Deus para Superar. Eu disse, a gente tava nos bastidores, que eu sempre comento com a Nick, quem vai ser a próxima convidada, né? Eu oro a Deus para que Ele me guie nesse caminho. Então, dessa vez, Deus que tocou no meu coração, que a gente deveria, né, encerrar esse 1 ano, né, esta primeira temporada com quem iniciou o podcast. Sim. Né? E por isso eu trouxe a Nick aqui. Ela é muito importante para mim. A gente quer contar a nossa história de como tudo começou. Sim. Fala um pouquinho pra gente aí, Nick. Como que foi que a gente se conheceu? Tudo começou quando o meu namorado estava desistindo de trabalhar como estético automotivo, porque ele foi demitido no outro trabalho. E ele voltou de novo e mandou mensagem no grupo que se desse oportunidade para alguém mexer no carro com polimento. E um dia uma pessoa, que se chama Alexandre, o marido da Salza, mandou mensagem para ele e deu essa oportunidade de ele mexer no carro dele. E convidou o meu namorado, que se chama Ricardo Henrique. Aí o Alexandre chamou o Ricardo lá para casa dele, fazendo o polimento do carro. E esse dia, meu namorado fez polimento e a Salza viu ele polindo e além de polindo, tava fazendo vídeo. Aí ela falou, além de você polindo, você grava os vídeos ainda? Aí meu namorado falou, não, que eu que gravo os vídeos e edito. Aí ela pediu meu contato do meu namorado e foi assim que ela me chamou, me ligou, me perguntou se... Primeiro, ela queria me conhecer, minha história primeiro, o que eu faço da vida, faço faculdade de publicidade e propaganda. E ela me chamou para trabalhar com ela. Mas tudo começou através da doação do Rio Grande do Sul, que a gente fizemos uma doação para ajudar lá os pessoal. E foi assim que começou. A Nick, gente, ela é muito tímida. Sim. Vocês não fazem ideia
do esforço que ela está desempenhando para estar aqui hoje comigo no podcast contando a nossa história. Ela não queria, ela relutou bastante. Foi um ano de gravações, onde eu inúmeras vezes disse, Nick, você tem que contar a sua história, você tem que falar do seu trabalho, né? Porque, afinal de contas, Deus, ele conecta propósitos, né? E quando o namorado dela colocou no grupo que queria uma oportunidade, Deus tocou o coração do meu esposo e ele deu essa oportunidade, né? E o trabalho do Ricardo é excelente com estética automotiva, né? Inclusive ele nessa segunda temporada, estamos orando, ele vai vir aqui contar a história dele, né? A gente só tá dando um spoiler. Mas enfim, Ricardo apareceu lá em casa e assistindo o Instagram dos serviços dele, os vídeos eram lindos. E eu questionei ele, foi quando ele falou da Nick. E eu disse, preciso conhecer, que talento, preciso conhecer a tua namorada. Logo depois, veio a enchente do Rio Grande do Sul. E essa necessidade, né, eu fiz um grande movimento, vocês vêm me acompanhando aqui, quem me acompanha sabe. E não era apenas fazer um movimento, mas a forma de a gente divulgar nossas ações sociais não é uma forma de aparecer do que a gente está fazendo, mas é uma forma para a gente motivar você que está aí nos assistindo a tocar o seu coração para que você venha fazer parte também desses movimentos, dessas ações sociais. Porque às vezes a gente pensa que o pouco que a gente pode fazer, a gente pensa que é pouco, mas não. O nosso pouco, para quem está precisando de ajuda, ele faz toda a diferença, né, Nick? Sim. E assim começou o nosso relacionamento, né? A gente marcou um encontro na padaria, a gente foi tomar um café e conheci a história da Nick, né? E naquela época, Nick, tu pensava o que fazer da vida? Conta para os nossos seguidores as tuas intenções, inclusive de ir embora desse estado tão maravilhoso. Eu ainda não sabia o que eu queria fazer ainda na minha área. Eu estava no segundo para terceiro período. E aqui, pelo que eu conheço, o Espírito Santo não valoriza muito a área de publicitário. Eu queria ir embora para São Paulo, porque lá o mercado de... Mercado de trabalho. O mercado de trabalho é mais valorizado lá em São Paulo, pelo que eu conheço, os pessoal que trabalha lá. E eu tinha desistido de ficar aqui mesmo, até conhecer a Salsa, e a Salsa me segurou para trabalhar com ela. Mas até então, quando comecei a trabalhar com a Salsa, eu não sabia que eu tinha tanta essa experiência em questão de gravação, né? Comecei a me conhecer em questão de gravação através do Ajudando Podcast. Ajudando mesmo, gente. Porque a gente iniciou, né, essa parceria, onde eu disse para ela, Nick, eu não tenho agora valores para investir, né? Eu vou procurar patrocínio, apoiadores. Só que dentro dessa procura, todos precisam, né, dos serviços, né? Muita gente precisa dos teus serviços, né? De story maker, de social media, né? De organizar ali o seu feed no Instagram. Existe sim uma grande carência desses profissionais. E a gente começou do zero o podcast, a gente não tinha conhecimento do podcast. Isso é importante falar. Se pegar lá a primeira parte da parte do podcast, não tá com um profissional igual hoje. É, muito importante. Gente, eu nunca imaginei na minha vida fazer um podcast, mas eu sabia que Deus tinha um propósito, que eu tinha que fazer o ID do Senhor de alguma forma, né? E eu acredito que começou através dessa campanha do Rio Grande do Sul, onde a gente pôde ajudar muitas e muitas pessoas. E quando eu falo que a Nick me ajudou, não foi só gravando, filmando, fotografando e editando, não. Ela meteu a mão, né, Nick? Sim.
Eu arrastava ela comigo, ela carregava a caixa de doação. Não, acho que no nosso primeiro encontro, ao invés de a gente conversar, você já me colocou pra pegar a caixa. Verdade, Não né? foi? Padaria não, foi depois. Foi o primeiro dia que a gente se encontrou, que você mandou ir lá em Morada, e a gente já foi pra pegar lá na igreja de Betel, né? A gente foi lá em Carapina com aquele caminhão lá que você me... Entra aí no caminhão, eu disse, entra aí no caminhão e vamos lá recolher doações. E aí põe no caminhão, Sim. tira do caminhão, leva para a igreja, desce na igreja, depois coloca no caminhão de volta para ir para a transportadora. Sim. É uma maratona, né? Que foi a nossa campanha do Rio Grande do Sul. E como vocês podem acompanhar no nosso... tem ali o nosso Instagram dessa campanha, todos pelo todos pelo Rio Grande do Sul. Vocês vão acompanhar a imagem lá. Lá eu conto o meu testemunho, que foi nesse momento que Deus resgatou a minha mãe, Laci, em cima do telhado. Ela passou 3 dias, ela, o meu padrasto, em cima do telhado, né? Passando frio, passando fome. E eu tava num desespero, e não só pela minha mãe, mas por tudo que estava acontecendo. E foi que a gente fez esse movimento. E eu tive a Nick, assim, integralmente me ajudando. E conta pra gente, Nick, você estuda, né? Sim. Tinha o estágio. Sim. Eu faço publicidade de propaganda, eu fazia estágio, fiquei 2 anos, 6 meses. Agora saí do estágio agora sou toda da saúde, como story make, social media. Também trabalho para as outras pessoas, quem quiser cuidar do perfil profissional, eu também tô aqui para ajudar. É isso aí. E decidimos então, né, que nasceria Deus para superar. E a gente precisava criar uma logomarca. Foi aí que a gente criou lá na padaria. Na padaria, gente. Na padaria a gente sentou, né? Seria até engraçado se tivesse as moças da padaria aqui para contar, né? Porque era a padaria, o pessoal acompanhando as nossas conversas. A gente chamando as meninas da padaria para dar opinião, escolhendo a nossa cor. Que foi o amarelo, por conta da alegria, por conta da luz, né? Que por onde a gente passa, a gente tem que iluminar a vida das pessoas. E essa logo aqui que vocês estão vendo, a gente criou juntas, né? Eu não tenho essa experiência, né, que a Nick tem. Eu tinha a ideia, eu precisava colocar essa ideia para fora. E a Nick, ela conseguiu captar, né, e transmitir essa ideia. Então escolhemos a nossa cor, definimos ali o letreiro, tudo. Tem 2 sentidos, né, o nome que se fala podcast, que é Deu para superar e Deus para superar. Exatamente, muito importante falar. Quando vocês veem esse S aqui, é porque é exatamente isso. Deu para superar. Se deu para superar, é porque existe um Deus que te ajudou a superar. Por isso que você vai ver o S ali no parênteses, né? Sim. E aí, gente, a gente precisava saber como fazer um podcast, né? Sim. Como que faz o podcast? E a gente começou a pesquisar. Pegamos referência. E quais foram as referências que a gente usou? Tu te lembra? A gente pegou inspiração do podcast Pod Delas, né? Que é a Tatá. E do podcast do Lucas Guimarães, que é um marido do Carlos Maia. E qual outro você pegou também? A gente teve uns 3 podcasts ou 4 que a gente pesquisou, né? Mas a gente gostou demais do Pod Delas. Tatá, se um dia tu escutar... escutar a nossa história, Deus para superar, nasceu da inspiração do Pod Delas. Né? A gente precisava, né, ter a inspiração de alguém que já chegou lá na frente. Né? E o número de seguidoras do Pod Delas, gigante, né? Um dia a gente vai alcançar esse número, se Deus quiser, né, Nick? E conta pra gente, Nick, como que foi pra ti encarar essa oportunidade?
Vou falar que foi fácil, né? Porque tinha que aprender também como que cuida de podcast, também como que cuida da imagem da pessoa dentro do podcast. Que isso é importante. E cuidar da imagem, gente, é mais complicado Sim. do que cuidar do podcast. Por quê? Vou te explicar. Porque a gente que não tem experiência do que é certo e o que é errado, então às vezes a gente discute com a nossa social media, a gente posta Sim. coisas que não condiz, né? Sim. Fala um pouquinho sobre como que funciona esse trabalho de social media. Como que tu desenvolve, né, a página do Instagram de um cliente. Tudo tem um cronograma, né? Primeiro é como que o cliente quer o seu Instagram, né? Aí na questão da imagem, na questão dos vídeos, legenda, engajamento. E isso é como no social media. Story Make é mais questão de gravação, que é no tempo real. Tudo que eu gravar na hora do evento vai ser realizado na hora dos stories, sem a pessoa preocupar o que tem que postar, que ela pode aproveitar o evento. E que foi que aconteceu agora no nosso último evento, né? Recente, que foi o evento do lançamento da 3ª edição do livro Mulheres de Impacto. A gente vai estar vou estar fazendo parte da 4ª edição, mas a Mônica, muito querida, um beijo pra ti, Mônica, ela já fez questão que eu estivesse nesse evento e foi lindo demais, né? Sim, foi. E foi onde a Nick descobriu que gravar evento não pode ser de salto alto, né, Nick? Fui de salto alto, fiquei 6 horas gravando vídeo, foto e postando no tempo. Nunca mais. Esse perrengue do salto alto, tu não passa mais? Um perrengue chique. Mas é isso, social media é cuidar do perfil da pessoa sem preocupar o que tem que postar, né? Muita gente fica em dúvida o que postar, como cuidar do perfil. Tem gente que deixa o perfil largado. Tanto que hoje eu cuido de um perfil de oficina, né? Que uma oficina deixa o perfil de lado, que era contratado de outra agência, mas a agência não cuidava do perfil. E hoje a gente tem um cronograma, que a gente antecipava um mês, cada semana tem um assunto diferente, sem o dono da oficina preocupar o que tem que postar amanhã. Isso é muito importante falar, porque tu imagina, uma das maiores preocupações, porque assim, a gente não consegue, quem não está na internet, né? Quem não está, hoje em dia tá fora, né? É necessário todo empreendedor, toda empreendedora, todo comunicador, comunicadora, você precisa estar na internet, você precisa estar no Instagram, você precisa estar no TikTok, ou Facebook, enfim, você precisa estar em alguma plataforma para divulgar seus serviços, os seus produtos, o que seja lá, sua consultoria, o que você faça. É necessário, se tornou obrigatório. Sim. Mas nem todo mundo tem essa aptidão, né? Eu mesma, quem me conhece sabe que eu sou muito falante, né? Muito conversadeira, assim, tenho facilidade de me comunicar com as pessoas. Mas quando você tá, assim, diante das câmeras, parece que dá uma travadinha, dá um friozinho na barriga. Você tem receio de errar. Foi o que aconteceu com você no primeiro episódio. O primeiro episódio... Eu visitei a convidada, né, no estúdio dela, e eu já preparei todas as perguntas, trouxe inclusive umas 20 umas 20? Foram 20, pensa gente, gravar um podcast 20 perguntas, né? A gente teve podcast nesse decorrer do ano que teve podcast de 2 horas. Sim, foi do pastor Alexandre. Mas hoje em dia a gente compreende que prender você aqui mais que 40, 45 minutos não é o ideal. Afinal de contas, né? Todo mundo tem seus compromissos e a gente quer que seja leve, né? Então a gente tenta fazer com que a história de cada pessoa, que a gente consiga transmitir essa mensagem, levar a palavra de Deus através dos testemunhos, mas que não se estenda tanto, que seja leve. Então, assim, dando aquele gostinho de quero mais, né? E se você acompanhar, você entrar lá na nossa página do YouTube, você vai ver, são quantos... Hoje a gente está gravando qual número?
Eu acho que é entre 55 e 54 de episódio. 55, 54, 55 Eu episódios? acho que é um desses números aí, entendeu? A produção tá ali nos comunicando. 52? Estamos agora, nesse momento, que você está assistindo, né? Sim. O nosso episódio de número 52. 2 episódios. 52. Nick, como você se sente? Eu sinto muito feliz, realizada que a gente conseguiu chegar até aqui, né? Se a gente estamos aqui, é porque Deus ajudou a superar, né? Se estamos aqui é porque Deus ajudou a superar Muito. mesmo, né? Mas também não foi fácil gravar, não. Teve muito perrengue gravar podcast, né? Teve, Quantos né? podcasts que a gente teve que gravar porque o Wi-Fi não conectou, gravamos 40 minutos, vimos que 40 minutos não funcionou, teve um dia que a gente ficou até meia-noite. Sim, teve o podcast da Patrícia Vitória. Sim, foram 3 vezes e as 3 vezes não funcionou. Gente, a gente gravou. Ela devia estar aqui para falar disso. Patrícia Vitória, olha, ela tá aqui no meu coração. Para quem não conhece ela é uma mentora maravilhosa. Você que precisa destravar, precisa aprender a separar o seu CNPJ no seu CPF e deslanchar como empreendedora, como empresária ou empreendedor, empresário, procure essa mentora. A Patrícia Vitória, ela, além de minha amiga, ela é minha mentora. Porque eu sou uma pessoa que Deus me deu, assim, muita criatividade. Só que eu preciso colocar em prática esse projeto todo de Deus para Superar, e não dá pra gente colocar em prática tudo junto numa vez. Então a gente decidiu fazer por etapas, e a Patrícia ela é essencial na minha vida, porque ela ajuda a eu fazer a gestão de priorizar o que vem primeiro, né? Sim. Qual é a meta que precisamos alcançar, né? E a Patrícia, ela gravou com a gente uma história linda de vida. Sim. Você vai poder acompanhar aqui. Foi o nosso terceiro ou quarto episódio. Foi bem no início. Foi. Né? Foi bem no início. Você vai encontrar na plataforma do YouTube o episódio da Patrícia. E ela gravou 3 vezes. 3 vezes no dia, no outro dia a gente teve que gravar de novo. Isso, muito bem lembrado. Ela ficou com nós até a meia-noite gravando. Aquele dia, né, eu arrumei até encrenca com o marido em casa, porque eu saí de Vila Velha meia-noite. Sim. Né? E era porque a gente grava quase 3, 4 episódios cada convidado. Então você chegava aqui quase 1 hora. Isso. Exatamente. Eu sempre procuro gravar de 2 a 3 episódios e aí a gente agenda, só que naquele momento a gente deixava os episódios correr à vontade, a gente não determinava tempo. Então, com a Patrícia, a gente precisou regravar 3 vezes. Antigamente a gente gravava 1 ou 2 convidados por dia. Isso. E ela teve que voltar. E ela voltou. E a gente teve que fazer, sabe? Porque quando Deus toca no teu coração de fazer algo, né? Que foi no nosso caso, o podcast, e a gente não sabia como fazer, a gente vai aprendendo fazendo. E como é bom aprender fazendo. Então, nessa caminhada, né? Aconteceram, né? A gente teve os nossos percalços, né? As coisas que a gente olhou, nossa, poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor, ou que não ficou bom. Se você nos acompanhar lá no início, vai ter alguma gravação que o áudio do padre, a gravação, na verdade, do missionário e pastor Teodoro. Sim. A história dele é linda. Ele é um missionário que ele viajou mais de 27 países, né, ajudando principalmente a África. E quando ele esteve aqui, é interessante, né? Quando ele esteve aqui, ele ainda tinha o restaurante dele. Ele falou que ele queria voltar ao trabalho de missões, que ele queria voltar,
né, a pastorear as ovelhas dele. E a gente profetizou que isso iria acontecer e aconteceu. Ele fechou o restaurante. Fechou o restaurante. Fica o convite aqui pro pastor Teodoro. A gente precisa que tu volte aqui para testemunhar Sim. esse processo, né, de encerrar o restaurante e voltar às missões. E a gente vê que o podcast, ele realmente faz a diferença, Sim. né? Fez a diferença na minha vida, tá fazendo e tá fazendo na tua também, né, Nick? Sim. Porque uma coisa é você ter o sonho de realizar, que nem você fazendo a faculdade de marketing. Sim. Publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Isso. Mas entra marketing também, Sim, não entra? é a matéria, mas é como se fosse de 10, no 3 o marketing entra. Entendi. Muita gente fala, ela faz marketing. Não, é publicidade e propaganda. Eu sempre confundo. Publicidade e propaganda. Ai, que chique essa minha amiga. Mas uma coisa é você estar na faculdade aprendendo a teoria das coisas. Sim. E outra coisa é você colocar em prática, né? Como que foi esse teu colocar em prática? Não foi fácil, não. Porque foi a primeira vez. Porque na faculdade é mais teoria, né? Na faculdade que eu faço, é só mais questão de slide, texto, como que nasceu publicidade e propaganda. E questão de prática é questão de trabalho mesmo. Tanto no estágio, tanto no trabalho normal, CLT. E o que eu tô fazendo hoje é na prática. Eu aprendi mais questão Você aprende mais questão na prática do que na faculdade. Muita gente fala, o importante é o diploma. Você tá aprendendo na faculdade, é o diploma. Meu pai falou, o importante é o diploma. Porque depois você só aprende na prática. Porque a gente fica falando, eu quero fazer a melhor faculdade. Porque no final todo mundo vai ter diploma. E vai parar no mesmo lugar que é a prática. Sim. É sobre isso, né? É importante ter o diploma? Ele é fundamental. Sim. Porque as pessoas querem ali que tu apresente o diploma. Sim. Mas nada, né, vence a prática, Sim. gente. A prática acelera tudo, né? Sim. E você acelerou? Deus para superar te ajudou a acelerar esse processo? Muito. E como que foi nesse 1 ano, Nick, você trabalhar com a salsa? Foi fácil não, tá? Quem acha que era essa toda blogueira também era uma surtadinha, tá? Porque no começo ela surtava que eu não postava nada na hora que ela queria. Hoje ela tá mais de boa agora, entendendo como que é essa questão do cronograma. Eu não entendia, gente. Eu não entendia muita coisa e eu sigo não entendendo, né? Mas no começo do podcast, quando a gente fez o primeiro episódio, a gente não tava igual hoje, não. A gente já ficou quase 5 dias sem postar nada. Porque lembra que a gente pegou primeiro um aplicativo de cortes. A gente falou que tinha que baixar um e-mail. A gente baixava um aplicativo pra fazer corte, que é uma inteligência artificial, que é o nosso amigo Felipe, que também faz parte do Deus Pode Superar, que ele é do tráfego pago, e indicou pra gente. Só que eu perdia muito tempo com isso, porque tinha que fazer cada e-mail. Hoje, quem faz os cortes sou eu, que é no manual mesmo, na prática. Mandar um beijo pro Felipe. O Felipe foi, assim, essencial pra gente. Ele nos ajudou com diversos aplicativos, né? Isso facilitou a nossa vida. E o Felipe, ele é especialista em tráfego pago aplicado em inteligência artificial. Então, você que está acostumado a impulsionar os teus anúncios, onde você faz um investimento ali, vou dar um exemplo, né, de R$10 no anúncio e ele vai aparecer numa única posição, o Felipe, com a inteligência artificial e com a expertise que ele tem de mais de 7 anos atuando com isso, ele consegue multiplicar esse teu valor, porque esse mesmos R$10, ele consegue colocar o teu anúncio aparecendo em mais de 27 posições. Fora isso, o Felipe nos ajudou em muitas coisas, né? O meu esposo também nos ajudou demais, né? Com os aplicativos que a gente precisava de alguns aplicativos pagos. Quais eram os aplicativos mesmo? Capcut, né? Que a gente faz o aplicativo dos cortes e para cuidar da identidade do Instagram é o aplicativo Canva. Isso, então assim, te agradeço, marido, por esse apoio, né? Ele tá sempre nos bastidores nos apoiando, né? Conta pra gente como que a gente começou
com a questão dos celulares. Quais eram os celulares que tínhamos para gravar? No começo, quando eu conheci a Salsa, ela e o marido dela tinham um Xiaomi. Eu tinha um iPhone 11. E eu comecei gravando no meu celular. Zero experiência. Só que aí eu falei pra Salsa, se você quer ter uma imagem bonita no Instagram, vai ter que ter um iPhone, mas pode ser um iPhone 12 ou 3, mas o importante é o iPhone. Aí foi aí que a Salsa ficou jogando verdinho pro marido, né? Falou, amor, eu preciso de um iPhone, que a Nick falou. Enfim, quando ela falou pra ele, depois de uma semana, né? Deu um presente pra ela, só que ela não sabia qual que era o iPhone, né? Hoje é o iPhone 15 Pro Max. Aí eu comecei a trabalhar através do celular dela, porque meu celular tinha poucos gigas, né? Aí chegou um momento, eu falei, Salsa, você pode me ajudar a comprar um celular? Eu vendo meu celular e vou te ajudando a pagar. Aí teve um dia que eu fui na casa dela e ela falou isso pro marido. Aí ficou falando na minha frente, falou, amor, a Nick precisa de celular, ajuda ela a comprar o celular. Aí o Tava perguntou, por que você precisa de celular? E eu falei que meu celular é pesado, questão de imagem, eu preciso ter muito giga, isso, aquilo. Aí ele saiu pra um dia, aí chegou a noite, ela ficou com a Salsa, aí ele voltou, aí tocou no assunto de novo. Aí falou, vou te dar um celular pra te ajudar. Aí ele me ajudou o celular, hoje agradeço, e o podcast hoje tá nessa qualidade perfeita, foi através do Alexandre que ajudou a gente a construir essa imagem do podcast. Conseguiu, né? Nos ajudar demais. Muito. Né? Muito. E aí depois a gente foi em busca também de outros equipamentos, sim. né? Quais foram os outros equipamentos que a gente foi adquirir, tá adquirindo e precisa adquirir, Nick? Sim, a Sara chegou a procurar um pra ela, né? Que é um gimbal barato, que grava os vídeos, ela andando pra cá. Hoje a gente usa o gimbal, né? Que ajuda muito a questão de qualidade, pegando certinho. Fora os outros equipamentos também. E vai ter mais equipamentos pra frente também, pra melhorar. Né? A gente precisa melhorar a questão de iluminação, né? O que a gente quer transmitir pra ti, né? Que seja lá o sonho que você tem, comece. Sim. Porque a gente sempre vai se sentir despreparado. Por mais equipado que a gente esteja, por mais preparado que a gente esteja, eu acho que quando se trata de um sonho pessoal da gente, né? Sim. E quando se trata ainda mais de um chamado, sim, né? Dá aquele friozinho na barriga, dá aquele medinho, mas a gente tem que ir com medo mesmo, sim. né? Porque você se arriscou comigo também, que eu podia fazer uma coisa que não podia dar certo também. Exatamente, mas eu acho que a conexão... E olha o nome da Nick, né? É Niquele de Jesus. Sim. Então, assim, eu vejo em todos os momentos, em todos os episódios, Deus agindo, Ele conectando pessoas, Sim. né? Muitas pessoas querem saber como que é a seleção dos convidados, né? Seleção dos convidados vem de Deus, Sim. né? É muito natural que as pessoas vão conectando com a gente vai conhecendo as histórias, pessoas que indicam outras pessoas e vêm até a gente e falam, olha, você tem que conhecer fulana, beltrana, ciclana, porque tem essa história, e eu vejo isso tudo se realizando de uma maneira muito fluida e muito natural. Sim. Né? A questão dos apoios, principalmente. Sim, os apoiadores. Gente. Porque tu pensa só, quando tu aparece na mídia, todo mundo se preocupa com imagem, né, Nick? A gente se preocupava com imagem. E principalmente quando a gente se inspirou no Pod Delas. Sim. Gente, o Pod Delas cheia de apoiadores gigantes. Sim. Né? Elas sempre maravilhosas, né? Sim. Uma mega produção, né? Então, assim, eu disse, Nick, a gente vai ter que fazer tudo isso sozinha, né? Com pouco recurso financeiro, mas a gente tem Deus, que é o principal. Porque, assim, eu vejo que em tudo na nossa vida, se não existir Deus, não vai fluir, não vai dar certo. Pode até dar certo por um tempo, mas dali a pouco vai desmoronar,
né? O que a gente constrói sem Deus é um castelo construído na areia. Sim. E é engraçado dizer que quando iniciou, pessoas acharam que a gente só queria brincar de podcast, Sim. né? Teve muita gente que não levou a sério. Sempre vai ter, né, Nick? Sim. Muita gente criticando o sonho da gente. Como foi isso pra ti? Como assim? Porque eu sei que teve pessoas criticando, duvidando do que iríamos fazer, se iríamos continuar, se iria dar certo. Como tu recebeu essas críticas? Teve algum momento que tu ficou com dúvida? Fiquei. Quando ela me convidou, eu não sabia que a gente ia crescer tanto assim o podcast. Porque tem muito podcast que hoje dá errado, não vai pra frente. Mas eu fiquei dúvida se ia dar certo ou não no primeiro episódio, né? Tanto que eu lembro até hoje que o marido dela falou assim, independente se der certo ou errado, o importante era a felicidade da Salsa e que Deus ajudou a gente nesse momento. A questão era isso. E hoje estamos aí, completando um ano de podcast. A gente também fez a inauguração da festa, lembra? A inauguração. Sim. Gente, porque a gente pensou em todos os mínimos detalhes de como fazer esse lançamento. E a gente teve quantos apoiadores? Quase 52 apoiadores na inauguração. 52 apoiadores, 52 episódios, olha aí. A gente teve muito, eu não consigo nem citar todos aqui. Sim. Né? Mas eu quero que você que até aqui nos apoiou, né? Inclusive hoje, os nossos seguidores, Sim. né? As pessoas que comentam, que curtem as nossas postagens, que compartilha, né? Que participa do podcast, que vem aqui contar a sua história, são todos apoiadores. Quando a gente fala de apoiador, não é só quem ajuda financeiramente, mas é quem está presente no nosso dia a dia, acompanhando o nosso desenvolvimento, né? E até mesmo criticando, porque, olha, crítica também serve pra gente crescer, né? Sim. E quantas vezes, né, Nick, você me criticou, eu te critiquei, né? A gente, assim, discutia os alinhamentos finos. Sim, antigamente a Salva postava muitas coisas que eu não sabia. Ela postava o podcast como se fosse igual a pessoa dela. Ela postava que ela estava fazendo alguma coisa na cozinha, postava foto de família, postava um monte de coisa. Eu falei, não, você tem que separar. Pessoal, trabalho. Hoje, ela tá... Hoje em dia eu não posto mais assim, né? Porque o que acontece? Quando você vai fazer alguma coisa, é muito importante você ser intencional, ter intencionalidade naquilo que você vai fazer, ter posicionamento, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver aquele posicionamento, né? Então, e realmente, por falta de experiência, eu misturava as estações, né? E colocava coisas da minha pessoa física, particular, familiar, no podcast. Mas a gente veio, né, trabalhando isso com carinho, com amor, com amizade, com parceria, né? Teve muitos momentos especiais, assim. E quantas histórias, né, que emocionaram a gente. Né? E principalmente a vontade de você ver a tua amiga desenvolver. Porque mais do que eu querer testemunhar tudo que Deus faz na minha vida, na vida das pessoas, levar para ti uma mensagem de fé, de esperança, de amor. Eu amo ver as pessoas desenvolver, as pessoas florescerem. Então, a Nick, ela é uma menina, né? Menina mulher, ela tem 23 aninhos. 24 agora? 24. Então, assim, quão prazeroso foi poder, assim, fazer parte desse teu processo. E te instigar a ser cada dia melhor. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu
todos os dias eu quero melhorar, né? E quem tá ao meu redor eu quero que melhore junto comigo, né? E não é diferente com a Nick, Sim. né, Nick? Quantas vezes, da mesma maneira que eu recebi, porque, veja bem, a gente tem a Nick com 24, eu com 47. Isso também é algo bem interessante, Sim. né? Que tu comenta, que tu nunca imaginou. Conta pros seguidores. Outro dia tu comentou sobre a nossa amizade, a nossa diferença de idade. Sim, que eu mandei até um rios pra ela, né? Que a gente faz a questão de amizade diferente, que eu nunca imaginei que ia ser uma amiga de uma pessoa que tem 47 anos. Né? Porque ela Sim. achou, assim, aquela vibe de estar com as gurias da idade dela. Sim. E nunca imaginou uma conexão tão forte com alguém aí já beirando 50. Meu Deus do céu. Mas eu tô bem, Sim, viu? sim. Tô bem e agora a gente tem um caminho todo a trilhar pela frente, Sim. né? Um caminho lindo a trilhar pela frente. E que eu sei que a Nick vai me acompanhar nesse Sim. caminho, mas que a gente sempre conversou. Porque quando tu traz uma pessoa para trabalhar junto contigo, tu tem que ajudar ela a crescer, mas tu tem que saber que chega um momento que essa pessoa, ela de repente vai aparecer outras oportunidades e você tem que ajudar ela, impulsionar ela. Você não tem que reter esse talento só para você. Você tem que impulsionar essa pessoa a dar os voos livres dela, né? Então, assim, hoje eu e Nick, a gente tá junto e a gente é muito verdadeiro uma com a outra e a gente tá muito feliz fazendo esse trabalho juntas, mas se daqui a pouco surgir uma oportunidade ainda maior para ela, ela sabe que eu vou ser a maior apoiadora, né, Nick? Desse jeito, né? E qual a expectativa que tu tens agora, Nick, para o nosso podcast nessa segunda temporada? Tem uma expectativa muito boa. Muito ansiosa já pra segunda temporada, porque vai ser um novo visual. Vai ser uma coisa boa, né? Não vai dar muito spoiler. A gente não pode contar muito, mas a gente quer deixar um gostinho. A gente justamente quis gravar esse último episódio eu apresentando a Nick, porque eu precisava, amiga, te honrar. Sim. Eu precisava e preciso todos os dias mostrar quem está nos bastidores, quem está nos alicerces, porque assim, ninguém faz nada sozinho nessa vida. Quando você nasce, alguém te dá o primeiro banho. Da mesma maneira, quando você morre, alguém te dá o último banho. E você não sabe quem vai ser essa pessoa. Então você tem que ter cuidado, tem que ter carinho com todas as pessoas que passam pelo teu caminho. Porque eu vejo Deus costurando, né, essas uniões, né, onde a gente tem ciclos. Ciclos que se abrem, ciclos que se fecham, oportunidades que vão e vêm, mas eu vejo que as pessoas vão passando pela vida da gente e a gente vai acrescentando e vai crescendo, vai aprendendo e da mesma forma a pessoa aprende com a gente, que é o que está acontecendo com nós duas, né? Uma moça de 24 anos, quantas coisas nesse um ano eu aprendi contigo, Nick? Sim, muita coisa, né? Muita coisa. Não só você, né? Eu também com você. Todos os dias, né? E aquela expectativa que tu tinha de que tinha que ir embora para São Paulo, como que tá? Hoje não tem mais vontade mesmo, porque eu tô vivendo hoje é algo que eu gosto. E como é bom quando a gente consegue conectar, né, o nosso propósito de vida, trabalhar naquilo que a gente gosta. É a situação perfeita a gente trabalhar naquilo que a gente gosta. Mas alguma coisa que eu quero citar para vocês, porque nem toda a vida a gente trabalha naquilo que a gente gosta. Eu já trabalhei em algo que eu não apreciava tanto. Mas eu vejo que a gente tem que trabalhar na nossa mente, no nosso coração, o contentamento, né? Em vez de você
viver com a síndrome de Eva, que é estar olhando para aquilo que falta, você precisa ser feliz com aquilo que você tem. Porque toda vez que a gente é grata com aquilo que a gente tem, Deus vai abençoando e vai colocando as pessoas no nosso caminho. E cada dia a gente vai prosperando e melhorando. E quanto mais a gente aprender que as nossas vitórias, né, as nossas marcas, tudo que a gente venceu, tudo que Deus nos ajudou a superar, é para a gente poder superar e transbordar na vida de outras pessoas. É por isso que todas as quintas-feiras, às 7h27, a gente vai estar aqui, né, Nick? Sim. Apresentando um episódio de Deus para superar, sempre com uma história linda para incentivar você, né, para te trazer esperança, para preencher o seu coração com a fé, com Jesus, né? Porque não há nada nesse mundo que preencha mais a nossa vida do que o amor dele. Sim. Né? Ele vai e você é testemunha disso, né, Nick? Uhum. Outro dia você comentou comigo a respeito de como o podcast te aproximou de Deus. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu falo questão de experiência, né? Que a Salsa faz, devocional, questão de escutando testemunho, e eu me aproximei muito de Deus, escutando história, e questão de convivência com a Salsa, né? Aí eu me conectei mais com Deus. Eu já vivia, né? Mas me aproximei mais. É sobre isso. Quando a gente se conecta com Ele, e a gente vê todas as maravilhas que Ele faz na nossa vida, a gente quer ver o próximo vivendo também. A gente quer ter uma varinha mágica para tocar e preencher todos os corações com o amor de Deus. Mas cada pessoa tem o seu momento, tem o seu processo, não deve ser forçado, não deve ser cobrado. A gente teve aqui uma convidada que ela levou, lembra? O nome dela, agora me fugiu o nome dessa convidada, mas ela levou 23 anos orando pela conversão do marido, né? Infinitas histórias de superação que a gente teve aqui em relação à área afetiva, em relação a doenças, em relação a vícios, em relação a trabalho, em relação à área, né, financeira, né, em que tudo, né, teve a ação de Deus. Deus esteve presente ajudando a superar. Foi um ano, né? E as pessoas, quando assistem a gente, elas não imaginam o que tem nos bastidores, né? Acho que a produção toda, né? E então eu tenho aqui a Chell Story, né? Que sempre vê um look mais lindo do que o outro. Temos o salão da Adriana Estilo Hair, que é uma parceira amiga também, né? Que hoje eu estou com o Lucas Almeida, meu maquiador oficial, né? Mas a gente continua, de vez em quando, com a Adriana do Salão Estilo Hair, né? Porque eu acho uma vez parceiro, sempre parceiro. Eu acho que é cada dia mais importante a gente sempre fortalecer essas parcerias, né? Então a gente tem a loja Elo 21 Semijoias, que sempre prepara uma joia linda, né, para compor o look, né? A Amanda Freitas, cuida dos nossos cílios. Ela cuida tanto dos meus cílios quanto dos cílios da Nick. Amanda Freitas, ela trabalha com diversos serviços que tu ainda vai conhecer. Eu divulgo aqui aquele serviço que ela me abençoa, que são os cílios. Mas agora na segunda temporada a gente vai gravar no estúdio da Amanda. A gente vai gravar na loja Elo 21. A gente vai gravar na Chell Story, né? A gente vai fazer questão de movimentar um pouco o nosso quadro do podcast, né? A gente vai dar um movimento. E com esse movimento veio
vieram muitas ideias, Sim. né? Mas uma das coisas que é importante citar, que tudo que a gente faz tem a direção de Deus, né? Sempre, todos os podcasts, as pessoas que se apresentam para gravar com a gente, as histórias, né? Primeiro eu entrego a Deus, eu faço uma oração, eu peço a condução dele, né? Que tão lindo foi o nosso outro episódio com o Rogério, né? Sim. O Rogério que tem um livro, Uhum. né? Falando do relacionamento, quanto vale seu relacionamento. Sim. Nunca imaginei o Rogério aí, vários podcasts gravando, né? Nos bastidores, e eu não imaginava a riqueza de conteúdo Sim. que o Rogério tem no livro dele, que ele mentoreava casais, né? Então é uma história, se tu estiver aí com alguma dificuldade de relacionamento, a gente aconselha você conhecer o livro do Rogério, seguir ele no Instagram, procurar ele, porque ele continua trabalhando com casais. Sim. Então, assim, eu vejo que foi um ano com uma diversidade. O Adriano, né? A gente não pode deixar Eu falar do ia falar Adriano, gente. O Adriano, gente, ele é quem patrocina, né, as nossas horas de estúdio, Sim. né? Que tem a empresa Semear Distribuidora, que você vê ali sempre aparecendo na entrada da gravação do podcast, aparece Semear. Agora até já mudou, Uhum. né? Muita coisa aconteceu na Semear que a gente vai chamar o Adriano aqui para contar, que a gente vai estar atualizando, Sim. né, todo esse material, que a gente vai estar visitando a Semear e gravando lá no ambiente. É uma novidade que a gente está Sim. trazendo. Outra novidade, Você bateu. Novo quadro também. novos quadros. Gente, nesse um ano houve uma transformação aqui dentro e que eu preciso externar essa transformação. Então eu vou trazer o quadro que vai se chamar, né? Que já se chama, porque a gente já decidiu isso, Em Busca da Minha Melhor Versão. Esse quadro vai ser lindo demais, porque eu vou conectar pessoas, profissionais, mulheres, homens, profissionais, pessoas de todos os nichos, né? Psicólogos, terapeutas, quem trabalha com a questão da persona, né? Enfim, são vários profissionais que a gente já está contatando que vão estar participando desse quadro Em Busca da Minha Melhor Versão. E entre outros, né? Sim. A gente tem o quadro Famílias Especiais, Sim. que também precisa ser gravado. Tem o nosso site também. O nosso site, que já está pronto, a gente só não colocou no ar. Esse site é muito importante falar, porque esse site você vai poder entrar lá e divulgar os teus serviços, os teus produtos. E o que a gente pede em troca? Doação. Que você entre no espaço do site, vai ter um espaço de doações, onde vai ter diversas instituições que vão estar divulgando as suas necessidades específicas e você vai poder conectar com essas instituições e ajudar daquela maneira que você sentir no coração, daquela maneira que Deus te guiar a fazer, né? E o Deus para Superar, o nosso podcast, a gente quer ser ponte. A gente quer ser ponte, a gente quer multiplicar essas ações sociais, né, Nick? Sim. E o que mais a gente vai fazer? Fala um pouquinho aí. Quais são os planos pro meu perfil? Você está querendo criar nova personalidade do seu perfil, né? Querer mostrar mais quem é a Salsa, não só a Salsa do podcast. Exatamente. Por isso a importância da busca pela minha melhor versão. É uma maneira, não, gente, de aparecer, né, Nick? Nunca foi sobre aparecer, né? Sim. Nunca foi, porque a gente nem nunca pensou Sim. né, que teríamos
né, que estaríamos produzindo e conduzindo um podcast. Sim. Nunca foi sobre aparecer. É sobre testemunhar, né? A transformação que Deus opera na vida das pessoas, Sim. né? E a gente pode contar mais? Ou tu acha que chega? Senão eu vou... Tu perde a graça toda, né? Eu vou dar spoiler de tudo que vai acontecer, Sim. né? E que também, aqui também é nosso último diazinho de gravação no estúdio. Verdade, gente. Para quem vem acompanhando, né? Eu quero agradecer a Lueses e Ziton, né? Que até agora a gente, nesse 1 ano, Sim. teve todo o apoio, todas as gravações que você assistiu foram gravadas no estúdio de podcast da Lueses e Ziton. Então, assim, é um trabalho que a gente, assim, Sim. vai levar para a vida. Tudo começou nesse estúdio, Sim. né? Tudo começou com a Lueses, né? Ela que me abriu espaço na rádio na época da campanha. Ela que tem o programa, Superação, né? E ela disse para mim, guria, você tem que ter um podcast para as pessoas. Então, assim, orei sobre isso e Deus foi amadurecendo essa ideia. A gente entendeu qual era o nosso propósito. E Luese sempre esteve aí parceira junto com a gente. Porém, a gente precisa mudar, né? E a gente quer sair um pouco desse ambiente de só mesa. A gente quer sair trazer um pouco da rotina. Um pouco da rotina, né? Quebrar a rotina, né? E quando fala de quebrar a rotina comigo, Sim. né? Me deixa sonhar, assim, eu penso fora da caixa mesmo. Então, a gente vai começar a ministrar alguns encontros, Sim. né? Encontro de mulheres, né? Encontro de mulheres, Instituição. né? As instituições, principalmente as instituições. A gente vai começar a conhecer as instituições, o trabalho, né? Sim. Contar a história das instituições. Porque quão importante quando a gente quer ajudar a instituição é a gente conhecer Sim. a história, né? Que não é fácil. A gente vem conhecendo várias pessoas envolvidas com ações sociais. Gente, não é fácil, sabe? Porque quando Deus coloca no teu coração que tu tem, que é para você ajudar, para você fazer o bem, aquela sementinha vai crescendo. Todo dia tu quer fazer um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Mas é assim, você coloca o pé e Deus coloca o chão. Né, Nick? Sim. Ele vem provendo no nosso projeto em todos os sentidos. Sim. E a questão lá que a gente ajudou da cadeira. Isso, muito importante. A Nick tá me lembrando aqui uns episódios do que a gente passou nesse 1 ano. Sim. Né? Então, assim, teve o apoio, né, ao Joga Bonito. Sim. Né, que são as crianças que o Paulo cuida. E no contraturno da escola, em vez de elas ficarem soltas, elas participam com o Paulo, aprendem a jogar futebol. Sim. Então a gente apoia esse projeto do Joga Bonito, Sim. que é lindo demais. Se você quiser conhecer esse projeto, faça contato com a gente. A história do Paulo também está na plataforma do YouTube. Tem um episódio todinho do Paulo contando, né, a história do projeto. E o que mais, Nick? Me lembra aí. A entrega da medalha Esther. Sim. Gente, a entrega da medalha Esther surpreendeu a gente, né, Nick? Surpreendeu, porque eu dei a minha palavra a Rosângela que ajudaria nessa missão de fazer esse evento. Eu sabia, Deus já havia falado no meu coração que ia existir um evento com umas 400 mulheres. Eu já havia comentado contigo, né, Nick? Da minha vontade, que Deus me falava que eu deveria fazer um evento. E a Rosângela apareceu. E eu assumi esse compromisso. E os meus apoiadores, olha, um beijo no coração, porque eles participaram. Os meus apoiadores, né? Eles são muito abençoados. Porque tudo que a gente se propõe a fazer, eles se propõem a estar junto com a gente, né? E não foi diferente na entrega da medalha Esther.
Nessa caminhada, o que aconteceu? A Marciane, que também contou a história dela aqui, a Marciane, ela sofreu uma violência doméstica muito bruta, né? Ela foi queimada pelo ex-companheiro. A história dela também tá aqui no podcast. E ela precisou de uma cadeira elétrica, né? Faltando ali 3 dias pro evento da entrega da medalha Esther. E eu dei a minha palavra para Marciane. Marciane, vamos te ajudar. Conectamos os nossos apoiadores. Sim. O evento foi um sucesso. Agradecer a pastora Raquel também, Sim. né? E estiveram presentes mais de 600 mulheres nesse Sim. evento. Foi lindo demais. E quando eu consegui, né, completar o valor da cadeira e falar para Marciane que ela poderia, né, ligar para a loja e reservar a cadeira dela. Sim. Que tão especial que Eles foi. têm que gravar ainda, né? E a gente ainda vai gravar. A gente Vou mostrar pra vocês. A gente tá aqui hoje contando, né, fazendo aí um remember. Sim. É isso? É assim? Sim, é assim que se fala, mas Sim. desse 1 ano. Mas a gente vai estar gravando novamente com a Marciane, Sim. né, a entrega dessa cadeira para ela falar o quanto faz a diferença na Sim. vida dela. Ela precisa de uma cadeira elétrica para se movimentar e cuidar da casa dela, dos filhos dela. Mais alguma ação que a gente teve, Nick, que tu te lembra? É que foi um ano, Eu lembro, né? que nessa época aí na instituição de mulheres, da questão da Wandazinha da igreja, quanto ajudou. Sim, teve. Nesse evento, eu sempre tive vontade de ajudar o grupo de dança da minha igreja. Minha igreja, Batista Betel Palavra da Fé, ali do bairro Morada, né, que está sobre o pastoreio do pastor Alessandro, né? E ele esteve contando a história dele. Inclusive, ele que tem o podcast dividido em parte 1, parte 2. São 2 horas. Gente, é impactante a história do pastor Alessandro. Então, assim, queria muito honrar as meninas da dança da igreja, levar elas para esse evento, né? Não tínhamos a condução. Sim. Então, no último momento, né? Foi sábado, era evento. Na sexta-feira eu consegui a van para levar as meninas para o evento, para a apresentação. E, Nick, eu acho que eu consegui lembrar de quase tudo, né? Sim. De quase tudo. E muito mais Deus irá fazer nas nossas vidas. Não é verdade? Amiga, eu sou imensamente grata e eu trouxe aqui hoje um presente para ti, para comemorar esse fechamento desse ciclo, dessa primeira temporada. Que venham muitas mais, né? Que venham muitas temporadas. Que venha a primeira, a segunda, a terceira, que sejam infinitas. Sim. Porque infinito é o que Deus faz na minha vida, o que Deus faz na vida da Nick, o que Deus faz na vida de vocês. E que venham muitas temporadas. Eu quero agora entregar para Nick um presente muito especial que eu trouxe, Nick, lá da loja da Cherry Story. Vocês que acham que Cherry Story só trabalha com vestuário feminino, masculino, né? Cherry Story tem muito mais, Nick. Tem perfumaria, né? Masculino, sapatos, produtos lá, bolsas, né? Nossa, você precisa e você vai conhecer, né? Porque a gente vai gravar lá na loja, então vocês vão ter a oportunidade de conhecer a loja e de conhecer a história da Cherry Story. Mas hoje, Nick, com todo o meu coração, meu carinho, minha gratidão, eu trouxe esse presente para ti. Abre aí, vamos ver se eu acertei.
O que é, né? Tchananã. Pode rasgar, não precisa ter cerimônia. Pode rasgar o pacote. Toda cheia de cuidado. Da Farm, hein? Tu gosta, né? Amei, garrafinha da Farm, patrocina a Farm. E, Nick, tu viu? Até combinando com o teu Sim, lookinho de verde, hoje. é um verde. Aham. Sim. Mais uma garrafinha pra compor os teus Sim, lookinhos sim. da hora da academia. Sim. Incentiva até mais malhar. Coisinha nova, né? Aham, verdade. Pra incentivar a gente a malhar, tem que Sim. ter lookinho novo, garrafinha Sim. nova, tênisinho novo. Mas assim, a gente começa com a garrafinha, tá, amiga? Vamos arrumar uns apoiadores fitness aí de Sim. moda fitness, né? Aí a gente também vai estar compartilhando com as preciosas. Mas eu amei, muito obrigada. Te Obrigada. amo. Eu também te amo demais. Assim, eu nem sei mensurar o sentimento, sabe? Sim. Porque é uma mistura. Uhum. É amizade, que às vezes eu me sinto mãe, Sim. sabe? Sim. Me sinto irmã. Sim. É lindo demais a nossa cumplicidade. Porque a gente chegou num nível que quando eu olho para Nick e tenho uma ideia, ela consegue captar. Ela tem uma sensibilidade que ela consegue saber como eu estou naquele dia, Uhum. né? Porque às vezes eu tô nervosa, Sim. né? Tô ansiosa, né? E a Nick é de uma paciência comigo, de um carinho. E aí, às vezes, eu dou o meu show, né? Sim, eu Daí a deixei ela pouco quietinha, depois eu volto a falar com ela até terminar o show dela. eu me acalmo, Uhum. né? E a gente dá risada depois, que o motivo do que tava me deixando ansiosa, nervosa, nem era pra tanto, Sim. né? E é desse jeito. Quando são as coisas que às vezes a gente tá ansioso, tá nervoso, e nem vai acontecer, Sim. né? É uma preocupação desnecessária. O nome Sim. já diz preocupação, né? E assim, trouxe essa garrafinha Uhum. e aproveitar esse contexto lá da Tell Story, né? E não poderia ser diferente, eu sempre procuro presentear os meus convidados, né, meus amigos, com os produtos dos nossos parceiros, dos nossos apoiadores. E essa garrafinha também vem a conectar, né, a nossa segunda fase, em busca da minha melhor versão. Sim. Né? Para vocês entenderem, Deus para Superar, o podcast de testemunhos, ele continua. Sim. Continua firme e forte até onde Deus mandar a gente continuar. Então, assim, os testemunhos serão contados, mas a gente quer trazer para vocês novos quadros, Sim. novas histórias. E nesse quadro, Em Busca da Minha Melhor Versão, a gente vai falar sobre saúde, né? A gente vai falar sobre atividade física, autocuidado, sobre autoestima, sobre alimentação, sobre a necessidade de tomar mais água, de se hidratar. É sobre tudo isso, não é verdade? Sim. Então, Nick, qual é a mensagem, né? Qual é o convite que tu quer deixar para os nossos seguidores? Nunca desiste do seu sonho. Se você não tentar, nunca vai realizar. Olha, que mensagem mais direta e reta, Sim. né? É sobre isso. Não desista dos teus sonhos, né? Com Deus é possível superar. Sim. Eu vou te convidar, Nick, agora para encerrar. Sim. Nosso lema, né? Com o nosso lema, né? Encerrar esse quadro de número 52.
né? O fechamento da nossa primeira fase, Sim. a nossa primeira temporada. E juntas chegamos até aqui. Sim. Obrigada, viu? Obrigada também por tudo. Te quero sempre comigo. Sim. Seja no podcast, seja fora do podcast, né? Você tem um lugar especial aqui no meu coração. Eu também. E eu quero sempre poder estar honrando a tua presença na minha vida. Sim. Compartilhando, te ensinando, te ajudando, cooperando, né? E a gente vai estar aí, com a ajuda de Deus, trilhando esse caminho. E desejo a você que você também tenha uma Nick na sua vida, né? Que você tenha amigas, que você tenha amigos, que você possa compartilhar seus sonhos, seus desafios, que você possa contar com essas pessoas, que você saiba receber as críticas, né? Porque também são importantes para o nosso crescimento. Eu desejo tudo de bom para vocês. Eu desejo tudo de bom pra gente, né? E para nessa nova fase, né? A gente fica até nervosa, né? A Nick tá aqui com as mãos geladas, suando de nervosa, porque ela é muito tímida, mas olha, é mais uma etapa que você venceu, né? Passou um ano, mas você tá aqui gravando comigo, finalizando essa primeira temporada do podcast Deus pra Superar. Vamos juntas, então? Com o nosso lema? É Deus pra superar! Levante a cabeça, você pode vencer. Com fé e coragem, nada pode te deter. Cada queda é um passo rumo ao seu lugar. Acredite em si mesmo, com força e com ar. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Respire bem fundo, olhe o céu brilhar. Num mundo de esperança, você vai triunfar. Respire bem fundo, olhe o céu brilhar.